Olá, Trova, como estão vocês nesta manhã ensolarada? Então, eu tava pensando nesse Natal, o que seria a dica que eu deixaria para jogadores, para mestres nessa comunidade, da minha experiência, realmente a coisa mais importante da minha vivência no RPG. E eu cheguei à conclusão que a coisa mais importante para eu deixar para vocês é a ideia de atitude ilusória. Mas para eu explicar o que é a atitude ilusória, afinal de contas, eu vou precisar usar alguns exemplos. Vamos imaginar uma história. Uma história de um homem que deseja matar um deus. E para isso ele precisa pegar uma arma. O que acontece na história é: o homem vai para esse lugar, ele pega essa arma e mata o deus. Ou então, vamos pensar sobre a história de um homem que perdeu a sua família e ele deseja recuperá-la de qualquer forma que seja. E aí o que acontece é que ele vai lá e recupera a família e vive feliz para sempre. Ou então vamos pensar em um homem que quer colocar uma pilha de cinzas no topo de uma montanha. E aí o que ele faz é ele pega o filho dele, escala a montanha e consegue. E um outro exemplo, vamos pegar talvez um rapaz que quer vingar sua família, matando o homem que foi responsável por eliminá-la. O que acontece é que ele encontra o responsável e mata ele. Ou talvez esse rapaz, depois já mais velho e experiente, ele deseja encontrar talvez uma fonte de saber escondida em uma fortaleza de antepassados. O que acontece nessa história é que ele caminha até essa fortaleza, ele encontra a porta, abre ela e acessa o conhecimento escondido. Vamos pensar em mais alguns, por que não? Um cowboy que precisa eliminar alguns alvos, alguns dos seus antigos colegas de gangue, e elimina. Ou então, quem sabe, um guerreiro insectoide que precisa derrotar 3 criaturas para ter acesso a um ovo negro que permite substituir um cavaleiro infectado. Ou então um homem que precisa levar uma jovem até um centro de desenvolvimento e pesquisa, onde ela poderá ser transformada em cura para salvar o mundo de um vírus zumbi. E ele leva e ela vira uma cura. Um último exemplo, porque enfim é divertido e eu pedi recomendações para os meus amigos, então deixa eu dar todas elas. Um jovem que precisa encontrar um artefato e, bom, ele encontra. Percebe como todos esses exemplos são profundamente entediantes e não seria divertido jogar um jogo que fosse assim tão linear. O que falta aqui? Antes de eu comentar mais sobre a atitude ilusória ou sobre o que é um jogo, pausa esse vídeo e pensa como você definiria um jogo? O que você acredita que seja um jogo? Quais seriam as suas palavras para definir um jogo? Já foi? Já pensou? Então ok. 3, 2, 1, retomando. Depois de analisar uma série de jogos a partir dos parâmetros da teoria dos jogos, eu tinha aparentemente chegado à conclusão de que envolvia atividades que se relacionavam com uma ação voluntária, que tinham regras e que envolviam diversão. Eu considerei isso perto bastante quando eu encontrei outras definições um pouco mais criteriosas, como a do professor emérito da Universidade de Maryland, Saul Gass, que coloca como atividades que envolvem habilidade, sorte ou resistência, né, por parte de 2 ou mais pessoas, e que geralmente ocorrem ali para diversão, para entretenimento de si próprias ou de outras pessoas, de espectadores. Essa definição, por sua vez, tem algumas falhas, alguns problemas. Às vezes um jogo pode ser de uma pessoa só, ou diversão é algo complexo para se atrelar à definição, até que eu encontrei, eventualmente, a definição do Bernard Sweets, que eu acredito ser a mais adequada. Em seu livro Grasshopper, Jogos, Vida e Utopia, Bernard Sweets
propõe uma definição de jogos que desafia uma afirmação feita por um filósofo anterior a ele, que era Ludwig Wittgenstein, por quem eu me interessei anteriormente, que era da impossibilidade de se definir jogos. Então ele afirmava que era impossível se definir um jogo. Afinal, muitas vezes quando tentamos definir o que é um jogo, acabamos recaindo em outras definições. Por exemplo, um jogo é um conjunto de regras. Então, um jogo não é nada. O que são as regras, né? A definição de Bernard Suits tenta fugir desse dilema quase inevitável. Para tanto, Bernard propõe que um jogo é uma atividade que busca estabelecer ou atingir um determinado estado das coisas, que só pode ser atingido por meio de regras específicas que tornam a atividade mais restrita, mais difícil do que ela seria de outro modo, e por agentes voluntários. Isso faz perfeito sentido se nós pensarmos em alguns dos jogos clássicos, por exemplo, o xadrez. Imagine que você se senta para jogar xadrez com um colega, com uma diferença. Não existem regras. As peças não possuem qualquer limite de movimentação no tabuleiro. Então, se você quiser teletransportar a sua rainha para qualquer outro espaço do campo, isso é perfeitamente cabível. Bom, não existe jogo, porque o primeiro a mover ganha. Afinal de contas, você pode simplesmente, a partir de qualquer lugar do tabuleiro, usar sua rainha para comer o rei do adversário, ou qualquer outra peça, para fins de precisão. Isso entra mais no ramo do que seria uma brincadeira, que não dispõe de regras tão estritas e específicas. E o fato é que essa brincadeira pode ser engraçada na primeira vez, na segunda, mas na terceira ela já começa a ficar velha e a partir daí ela perde a graça. Piadas são um ótimo exemplo de brincadeira. Você pode fazer uma vez, mas quanto mais você faz a piada, menos graça ela tem, até que eventualmente todo o brilho dela se extingue. Mesmo que algumas delas possam durar muito tempo, são raras exceções. Então, para engajar em um jogo com sucesso, ele postula que você precisa ter o que ele chama da atitude ilusória, ou seja, estar disposto a seguir as regras pré-estabelecidas para o jogo, a fim de atingir o objetivo estabelecido pelo princípio do jogo. A princípio, isso pode parecer óbvio ou até intuitivo para qualquer um que esteja me ouvindo e que tenha alguma familiaridade com RPGs. Você precisa seguir as regras para jogar o jogo. No entanto, isso pode não ser tão intuitivo quanto alguns pensariam. Na minha experiência com um RPG, frequentemente eu introduzi novatos ao hobby. Eu diria que provavelmente 50% do meu público, um pouco mais, é composto por novatos, por pessoas que tiveram a sua primeira sessão comigo. Isso se deve muito, claro, à ascensão da quinta edição, a todas as plataformas de streaming que surgiram, em alguma medida também aos criadores de conteúdo nacionais e internacionais que trouxeram um grande boom para esse público. E o que acontece é um efeito muito interessante em que, mesmo tendo grande familiaridade, tendo assistido inúmeras lives e jogos gravados anteriormente, um jogador novato frequentemente vai engajar no seguinte comportamento. O mestre começa a narrar e estabelecer o ambiente, a situação. Então, por exemplo, Ordem das Espadas, em meio às suas diversas viagens em busca de diferentes missões, por algum motivo, vocês se veem conduzidos a uma floresta tenebrosa e sombria. Os galhos e ramos retorcidos parecem se estender na sua direção, como se procurassem agarrá-los, como se talvez tentassem se prender ao que tem de vida nesse espaço. Uma névoa saliente no chão, fina, porém pervasiva, cobre a folhagem sob os seus pés, trazendo um desconforto de não ter certeza sobre onde está pisando. Nesse contexto, o que vocês fazem ou falam não é incomum em uma dessas situações que um dos jogadores novatos vá dizer algo como: mestre, eu vejo
uma luz mais à frente e parece ser uma fogueira, talvez de um acampamento, e tem algumas pessoas sentadas ali que podem me dar uma indicação de onde ir. Ou então, olhando para o céu, tem um rastro de fumaça que é de uma cidade mais à frente que está sendo atacada, talvez por orcs, e aí caçando esses orcs vai ter algum mago arcanista poderoso que vai poder me dizer para onde ir, ou algo tão simples como então eu olho para a direita e tem uma árvore, e nessa árvore tem uma espada, e quando eu saco a espada, ela é um item divino, e o Deus, ele fala comigo através da espada e me diz para onde ir. Para alguns de vocês isso pode parecer um comportamento estranho, e não exatamente algo que ocorre muito recorrentemente em mesas de RPG. Mas infelizmente não é o caso. Tendo conversado com a minha parcela de colegas da área que mestraram para iniciantes e novatos, alguns deles prontamente identificaram esse tipo de comportamento, outros disseram que nunca tinham presenciado isso, e aí eu perguntei como foram as suas primeiras sessões com um grupo de novatos. Ele disse, bom, eu comecei numa taverna, como é natural, e na taverna eu pedi que eles se descrevessem e me dissessem o que estavam fazendo. E esse jogador iniciante do grupo me falou: meu personagem ele tá no canto da taverna, isolado, e ele tá com alguns mantos escuros, e de repente ele olha pro lado e tem um contato dele do submundo e... pera, é a mesma coisa. Sim, exatamente o mesmo comportamento. O padrão é o mesmo. É natural, analisando a premissa da cena que eu usei para ilustrar, que a gente perceba alguns fatores comuns. Na cena da floresta ficava clara a premissa de que os personagens não sabiam onde eles estavam em um local isolado, sem contato com o mundo que eles conheciam e com a segurança, e eles não tinham controle sobre o que ia acontecer em seguida. Eles podiam apenas fazer tentativas, e independente do que eles tentassem, não seriam coisas seguras, não seriam medidas que trariam 100% de segurança sobre o resultado. De frente a esses cenários, é natural que um jogador iniciante ele vai se recolher na sua insegurança e vai tentar trazer um pouco mais de segurança para ele nesse ambiente, apresentando e introduzindo elementos que, por mais que sejam saltos lógicos vorazes na narrativa, para ele não parecem tão estranhos, porque ele só está concentrado em quão desesperador é o fato de que ele não tem nenhum controle nessa situação. Quando isso ocorre com jogadores novatos, não é um problema. Você pode conversar e estabelecer o funcionamento padrão, a dinâmica da mesa, e comentar sobre o que não está tão harmônico, o que está um pouco dissoante. A questão é que às vezes isso se mostra presente também com jogadores veteranos, com mestres veteranos. E você pode dizer, bom, mas o meu grupo, ele tem esse hábito, esse costume em que os jogadores introduzem elementos na narrativa e não há problema algum. E de fato, o importante é que vocês se divirtam e não tem problema nenhum nisso. A questão é que existe uma hora em que o jogo deixa de ser um jogo se os limites, as limitações e as regras não forem devidamente respeitadas. Para utilizar os exemplos que eu mencionei anteriormente, é claro que um homem que quer pegar uma espada mágica que pode matar um deus vai fazer isso, mas antes ele precisa passar por uma série de etapas que não são garantidas. Ele precisa superar eventos que envolvem sorte, habilidade, resiliência, tanto quanto criatividade, para conseguir esse armamento mágico e, finalmente, confrontar o seu adversário, que também não é uma garantia. O homem decide ressuscitar a família que ele perdeu, mas ele não consegue porque isso simplesmente não está previsto no jogo. Não é uma possibilidade dentro do jogo. E diante desse fracasso, em vez de se recolher em uma bola em estado fetal e chorar, ele encontra uma outra saída alternativa. Ele reconstrói uma família. Ele aprende a amar novamente, ele aprende a ter carinho por um novo elemento. Ele aprende a finalmente se tornar aquilo que ele achava que ele era, em vez de simplesmente agir como se fosse. Não,
Kratos não era um bom pai, não importa quantos deuses ele tenha matado em nome da vingança da filha. Ele nunca foi um bom pai, porque se ele fosse um bom pai, ele nunca teria matado a filha. Mas ele se tornou um bom pai na medida em que, convivendo e aceitando o luto, ele descobriu em si mesmo a capacidade de superar a dor em nome de alguém que ele ama. Eis o Auditore conseguiu finalmente vingar os seus familiares, mas para isso ele teve que navegar por um mar urbano labiríntico e aprender como realmente se infiltrar e se tornar um assassino letal que ele achava que ele era enquanto era um jovem petulante. E depois, para realmente conseguir acessar o saber escondido na biblioteca sagrada dos assassinos, ele não simplesmente andou até a porta e ela se abriu. Ele precisou encontrar 5 chaves escondidas em uma jornada que realmente, finalmente trouxe para ele a sabedoria que ele achou que ele tinha quando ele era mais jovem. Ele não era um mestre assassino, mas ele se tornou um mestre assassino. Ele fez escolhas ruins ao longo do caminho, e isso trouxe para ele um arco e um desenvolvimento de personagem. Eu poderia citar exemplos aqui até amanhã, mas eu acredito que o ponto central já foi passado. É muito importante você ter a atitude ilusória, e ela consiste em você buscar vencer enquanto você está disposto a perder constantemente. Eu acredito que isso seja um dos maiores problemas dentro da forma como o RPG é representado atualmente para os novos jogadores, porque, como todos sabem, Albion Online é um MMORPG sandbox em que você escreve sua própria história em vez de seguir um caminho pré-determinado. In Albion, you can be anything you want to be. Talvez nós devêssemos vender esse peixe de um jeito um pouco diferente. Talvez, em vez de dizer que as pessoas podem ser o que elas quiserem, nós devêssemos dizer que elas podem se tornar o que elas quiserem. Não é de se surpreender que os novos jogadores dentro das mesas de RPG acabem parando as campanhas muito rápido. A maior parte das campanhas de D&D 5e, por exemplo, não passa dos níveis 5 ou 7, e a maior parte começa a partir do nível 3. Isso é um aproveitamento ridículo do jogo. Por quê? Porque o grande segredo é que os seus jogadores não querem poder, eles querem querer poder. E quando eles conseguem poder, eles se cansam. Porque a partir do momento em que você tem o poder, você não tem mais as limitações e as regras não se aplicam mais. E quando você não tem mais limites e regras, você não está mais num jogo, você está numa brincadeira. E a diversão só acontece uma vez. O mesmo vale para combos. Um jogador combeiro, ele não quer jogar com um combo, ele quer fazer o combo uma vez. Assim que ele faz o combo dele funcionar vezes suficiente para satisfazer o desejo dele de rolar dados, o combo perde a graça e, junto, vai o personagem. Claro que existem exceções, talvez você seja um tipo de combeiro exemplar que, apesar de fazer os seus combos na surdina como um bom safado, você também se importa com o jogo e com a história e realmente se comove com a história do personagem, a narrativa e a trajetória. Mas, via de regra, isso não é o que eu caracterizo como um combeiro. Um combeiro é alguém que prioriza única e exclusivamente a rolagem dos dados, da forma mais eficiente e eficaz possível. Enfim, se eu pudesse deixar uma recomendação para os meus colegas mestres e jogadores, mas especialmente para os mestres, da próxima vez que um jogador perguntar se ele pode fazer isso ou aquilo, se ele pode ser isso ou aquilo no jogo, diga que ele pode se tornar aquilo eventualmente. Com um pouco de esforço e algum investimento na história, ele pode fazer aquilo. Esses são os jogadores que vão permanecer. E se eles não estiverem dispostos a isso, é porque eles provavelmente não iam durar muito na mesa de qualquer jeito. Fora que conseguir um poder ou uma habilidade de uma forma que seja merecida, por assim dizer, é muito mais satisfatório para o próprio jogador do que simplesmente ter ela no começo do jogo. Talvez
se as pessoas notassem isso, nós tivéssemos menos classes e magias homebrew que não fazem muito sentido. Então, atitude ilusória. Esteja disposto a abraçar as regras e as limitações do jogo. Se você gostou desse conteúdo, curte o vídeo, compartilha, se inscreve e ativa o sininho. Quando eu era parte do público, mas não criava conteúdo, eu não entendia muito bem o quão importante isso era, mas a verdade é que ajuda pra caramba. E para quem puder compartilhar esse vídeo com amigos, ou curtir, se inscrever e ativar essa porcaria desse sino que todo mundo fala, eu agradeço demais. Vai me ajudar muito e vai ajudar o canal a crescer. Hoje eu sei que mais do que conteúdo de qualidade, o que realmente importa para um canal crescer é ter uma comunidade saudável em que todos estejam dispostos a crescer juntos. Então, para quem tiver a fim de crescer com a Trova, eu agradeço demais. Por favor, me ajudem nessa. E até mais, Trova.